Boa noite, amigas e amigos de Os Analistas. A gente fica pensando que o ambiente educacional, a universidade, deveria ser um ambiente de pessoas de maior liberdade, pessoas que respeitassem mais uns aos outros, mas parece que não tem diferença nenhuma do bojo maior da nossa sociedade, da nossa comunidade, e também impera o racismo, o preconceito, o isolamento de etnias, de culturas. Tanto é que estão realizando um evento na Universidade Federal do Maranhão que envolve muita gente bacana, que é um programa, é a primeira jornada de combate ao racismo no ensino superior. E para conversar sobre esse tema hoje com a gente, nós convidamos um professor visitante aqui do Maranhão, está aqui desenvolvendo um projeto de pós-doutorado que envolve também a questão das etnias, das culturas, até porque é lá do projeto de Cultura e Sociedade, o programa de pós-graduação da UFMA, e ele está nesse evento. E nós tivemos a sorte do professor poder tirar um tempinho para vir conversar com a gente. Lá ele leciona na Universidade da Bahia, do interior da Bahia. Recebemos o professor José Alves Dias. Professor, seja muito bem-vindo aos Analistas. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade. É bastante interessante participar de diálogos como os que são promovidos por esse programa e, particularmente, ter a oportunidade de fazer a discussão sobre esse tema, que é um tema, como eu sempre digo, ele é atual e sempre urgente, né? É uma grande satisfação, estou aqui à disposição. Muito bem, e participando hoje da nossa bancada, nosso querido Luiz Pedro e o professor Marcos Saldanha, que é o especialista na área da educação, sempre que se envolve, nós trazemos o Saldanha. Fiquem à vontade com o professor. Boa noite, professor. Interessante isso, né? Racismo, o tema do racismo ser atual e urgente ainda, em pleno século XXI, né? Quer dizer, a gente... E como o Geraldo falou, assim, na universidade precisa discutir isso, né? Em que medida o senhor vê isso na universidade presente? Agora, por exemplo, para falar no atual e no urgente, a gente está vendo uma empresa, né, de departamentos abriu um seletivo para trainee e colocou que vai contratar somente negros. E aí pipocou aí pelo Brasil todo o tal do racismo reverso, né? E isso novamente colocou a questão do racismo no centro do debate. Ainda há pouco eram as estátuas que estavam sendo derrubadas, o movimento Vidas Negras Importa, continua quente, mas no Brasil, esses dias agora, foi o que a gente ouviu. E a universidade, a gente espera que seja o local exatamente de enfrentamento, formação aí de pensamento aí em relação a isso. Como é que está essa questão aí dentro da formação aí entre professores também, é que se dizer isso, funcionários, alunos? Porque cotas é um tema que toda vez chama atenção quando se fala de universidade, né? É verdade. Tem uma questão bastante premente aí, que é essa reinvenção do tema a todo instante, né? Cada vez que aparece um fato novo, uma discussão reaparece. E veja que isso é tão importante, tem sido tão importante para ser discutido, que a jornada, ela na verdade uma ação de um projeto da Unesco, que hoje está sediado em uma universidade, a UNTREF, na Argentina,
que envolve várias instituições de ensino superior e também instituições que não são de ensino superior, no Brasil e em mais de 10 países. Então, são várias ações concomitantes. A jornada é uma dessas ações. São 49, se eu não me engano. São várias ações, porque elas estão ocorrendo já há algum tempo, há mais de um ano essas ações estão ocorrendo e vão continuar acontecendo, mas isso demonstra que, e veja que essa iniciativa da Unesco, nesse sentido, é para a erradicação do racismo no ensino superior, envolvendo especificamente afrodescendentes indígenas. Veja que nós não estamos falando de todas as questões que envolvem o racismo de um modo geral. São assuntos bastante específicos, mas eles têm uma dimensão muito grande. Quer dizer, embora a gente esteja tratando de forma limitada essa questão, mas ela tem um alcance muito grande. Quando você coloca sobre a questão do tema reaparecendo, eu acredito que há duas questões aí importantes. Uma delas é a demonstração da existência vívida desse racismo estrutural, que a gente percebe a cada momento em que há qualquer tipo de manifestação para o protagonismo de um grupo indígena ou de uma população negra. De alguma maneira isso aparece de forma muito forte, esse racismo aparece de forma muito forte. Por outro lado, é interessante mostrar também que há uma reação, né? A gente percebe que há uma reação de parte da sociedade que não tolera esse racismo. Porque o racismo não é algo inteligente, né? Se a gente for analisar profundamente, nós vamos perceber que, embora isso seja uma questão estrutural, isso desconstrói a sociedade. O racismo desconstrói a sociedade, mina as bases da sociedade. E é muito importante que a gente fale sobre isso. A jornada tem esse objetivo, né? De destacar que existe racismo e que o racismo ele se encontra em todos os lugares da sociedade, inclusive dentro da universidade. Professor, eu tenho uma determinada experiência no jornalismo, primeiramente no jornalismo impresso, quando trabalhei no Estado de São Paulo, na Folha de São Paulo, na revista Veja, na década de 70. E essa questão do indígena estava, vamos dizer o seguinte, ascendendo, estava aparecendo nessa época, né? Vivia-se sob o regime militar, sob a ditadura militar, e a gente tinha, e eu sentia, quando a gente ia aqui, nós aqui no Maranhão temos várias áreas indígenas, mas a questão da sociedade nacional e as etnias indígenas, os grupos indígenas, havia um certo rancor, uma certa diferença, né? Até mesmo porque você tinha a questão da terra, que é uma questão fundamental e que tanto vamos dizer assim, a casa do indígena, mas também é um instrumento de trabalho do lavrador e tal, então você sentia essa questão. Creio que esses anos de democracia que nós vivemos aí após a ditadura militar fizeram com que essa questão indígena fosse ganhando mais força e ganhando inclusive a compreensão de certos setores da sociedade, né? Então a gente vê, por exemplo, que há já essa coisa que a preservação das florestas, que a preservação das terras indígenas são fundamentais, né, para que a gente tenha, de fato, um país com meio ambiente preservado, né? Mas, nessa questão indígena, como é que ainda hoje a sociedade nacional se manifesta? Sim, eu acredito que nós tenhamos algumas diferenças, né? Do ponto de vista da relação histórica do tempo, um passado recente e um presente.
Mas tem algumas coisas que são bastante estruturais e se modificam muito pouco. Porque, veja só, é bastante conhecido de todos nós como é que, dentro do período colonial, os indígenas são tratados. Quer dizer, inicialmente, eles são um obstáculo e, por isso, têm que ser removidos como um obstáculo. E depois, quando de alguma forma já se tem um domínio do território, não é? No nosso caso, a América Portuguesa, quando já se tem um determinado domínio do território, se faz negociações, mas sempre no sentido de fazer com que esses povos indígenas eles estejam submetidos a uma forma religiosa, submetidos a um tipo de política agrária, sempre submetidos a alguma forma que o colonizador achava que era importante que se fundamentasse naquele momento. Nós temos, posteriormente, a introdução do indígena com uma visão romântica, né, na história do Brasil. E essa visão romântica, embora ela tenha sido feita com as melhores das intenções, na verdade ela cria um estereótipo muito ruim para o indígena. Porque esse estereótipo ele não dá conta da diversidade indígena. Porque, primeiro, o indígena ele não é um só. Os povos indígenas eles têm uma variedade linguística, eles têm uma variedade cultural, eles têm uma cultura diversa e que vai mudando e variando de acordo com o povo, com a língua, com a região. E essas questões elas foram absolutamente ignoradas na construção do Estado Nacional Brasileiro. Porque o Estado Nacional Brasileiro foi construído sob outras perspectivas. E aí, quando nós avançamos para a República e depois, mais recentemente, para esse período em que estamos vivendo sobre uma democracia, existem possibilidades mais amplas de manifestações de grupos, de pessoas e de iniciativas que querem fazer aparecer o protagonismo indígena. Porque é justo que ele apareça, tendo em vista que essas populações, os povos indígenas, estão aqui desde muito tempo, muito antes dessa incursão que levou a essa formação da sociedade nacional. Então, nesse sentido, eu acho que nós avançamos em alguns pontos, muito mais por conta das iniciativas de grupos sociais, de movimentos sociais, que estão o tempo todo invocando esse protagonismo indígena, do que necessariamente por políticas públicas. As políticas públicas, elas ainda são muito raras nesse sentido. Mas, assim, eu acho que nunca é tarde demais, né? Nós precisamos falar sobre esse tema e todas as vezes que nós abrimos espaço para falar sobre esse tema, nós abrimos novas questões, porque é um tema em contínuo debate. Fazemos nossa primeira paradinha, voltamos já para o segundo bloco. De volta com os analistas. Hoje, uma formação, acho que é uma formação nova com Luiz Pedro e Saldanha, né? Essa formação é nova. Essa formação é nova. E recebemos o professor José Alves Dias, que é historiador, com pós-graduação, doutorado pela UFRJ, mas está no Maranhão desde o começo do ano desenvolvendo um trabalho de pesquisa. E ele está aqui hoje falando sobre a jornada de combate ao racismo no ensino superior. Mas nós não vamos deixar de explorar outros temas aqui, né? Professor Saldanha, começa o bloco. Pois é, eu queria falar sobre o acesso do indígena, especialmente à universidade, por conta da questão da cota. A gente está vivendo na Universidade Federal um problema que foram a entrada de vários alunos que se autodeclararam indígena
e que agora está tendo toda uma investigação que não são. Também aconteceu no caso de negros, mas aconteceu muito no caso de indígena. E aí existe toda uma comissão montada para todo um trabalho muito próprio. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão do acesso, porque uma das mesas que você vai estar participando é exatamente essa, que é um desafio muito grande. E aí você falou das particularidades que tem cada grupo, cada etnia, cada povo. E aí eu lembro de uma conversa que eu tive com um indígena de Grajaú. Ele falou, a grande dificuldade do Maranhão já começa pelo acesso, porque no Pará existe uma prova específica de vestibular para o indígena na língua dele com conteúdos indígenas. Ou seja, o indígena maranhense está indo fazer faculdade de medicina, direito, não só educação, porque o que se tinha muito nas universidades antigamente era assim, curso de pedagogia, curso de licenciaturas. E os indígenas também querem fazer medicina, outros cursos, e a maioria está indo para fora do estado. Muitos vão para o Pará até por conta desse acesso, porque é uma realidade que quando você viaja a Amarante, Grajaú, Barra do Corda, é outra língua, por exemplo, são outras línguas, não é uma, são outra cultura. Então o acesso, me parece, que é injusto quando ele generaliza todo mundo da mesma forma. Quer dizer, me parece que já no acesso já há uma forma de preconceito da universidade não conseguir respeitar essa diversidade, né? Claro, verdade. Agora, veja só, a gente está falando de racismo estrutural e nós podemos falar também de uma política estrutural de educação, que não é uma questão de governo, não é uma questão de agora, é uma questão que vem se desenvolvendo no país há muito tempo. Porque, assim, o que é que nós desejamos de fato? O que nós desejamos é que todos tenham acesso ao ensino superior. Porque a Constituição diz que é dever do Estado. Então, se é dever do Estado e a sociedade tem que estar envolvida com a educação em todos os níveis, em primeiro lugar, o que se deve garantir é que o acesso à educação seja de todos, não importa se no nível básico, se em nível básico ou no superior. Agora, como nós não temos esse acesso coletivo, esse acesso universal ao ensino superior, é preciso que se estabeleçam políticas de reparação, né? O que são essas políticas de reparação com a legislação que trata, por exemplo, sobre as cotas para o ingresso nas universidades? Elas são formas, são políticas que permitem que uma diferenciação histórica de muito tempo, né? Falando, por exemplo, dos afrodescendentes, de anos de escravidão, falando a respeito dos indígenas, de séculos de invisibilidade. Então, colocando indígenas e afrodescendentes, por exemplo, em tela, para a gente poder fazer essa discussão do acesso ao ensino superior, as cotas, elas são formas de reparação de problemas estruturais na educação que nós temos há séculos. Então, não se trata de um privilégio, se trata de uma reparação de algo que nós temos na sociedade brasileira, que está engessando o desenvolvimento da sociedade brasileira há muito tempo. E aí, assim, como eu disse em relação ao racismo, eu afirmo em relação às cotas. As cotas, elas não podem ser pensadas como algo ruim. Por quê? Porque quanto mais igualdade e acesso nós tivermos ao ensino superior, melhor para toda a sociedade. Isso não é melhor só para os indígenas, isso não é melhor só para os afrodescendentes. Isso é bom para toda a sociedade. Por quê? Porque quanto mais igual a sociedade, quanto mais possibilidades de igualdade nós tivermos, melhor a sociedade que nós iremos viver. Essa sociedade será melhor economicamente, essa sociedade será menos violenta, essa sociedade encontrará para a equiparação de determinados valores maiores possibilidades de discussão da sua própria história e do seu próprio fazer. Então, assim, as cotas elas são muito importantes como políticas de reparação. Agora, evidentemente que dentro dessa lei de cotas, nós temos a autonomia das universidades e cada instituição de ensino superior, ela escolhe as formas de ingresso, né? Algumas escolhem as formas de ingresso por processos seletivos específicos e outras por cotas dentro do processo geral. Claro que o ideal seria que nós tivéssemos
processos seletivos específicos, mas nem todas as instituições possuem estrutura para receber esse tipo de ingresso, esse tipo de acesso. É um processo. Então, assim, que bom que nós estamos tendo as cotas, mas ainda não estamos tendo essa reparação da forma como deveria ser. Quando a gente entra na questão dos processos fraudulentos que ocorrem dentro da universidade, veja, isso é um fenômeno que acontece em todo o processo seletivo, não apenas daqueles que são envolvidos nas universidades e nem apenas aqueles que estão envolvidos nas cotas. Mas assim, aqui no caso da Universidade Federal do Maranhão, nós sabemos que foram instituídos grupos de trabalho, comissões, essas comissões de verificação estão atuando para verificar essas irregularidades, juntamente com o Ministério Público, e essas questões todas estão sendo colocadas dentro da universidade de maneira muito transparente para que esse tema seja discutido, porque evidentemente o que nós desejamos, neste caso, é que pessoas que sejam indígenas, que se autodeclarem indígenas, mas que também tenham um reconhecimento de comunidades indígenas, ingressem na universidade, ingressem e permaneçam. Porque mais importante do que a gente garantir o ingresso, ou tão importante, melhor dizendo, do que garantir o ingresso, é garantir que eles permaneçam, sem racismo. Pois é, e tem mais só uma coisa, desculpa, desculpa, parece meio fominha aqui no debate, mas é só que eu acho interessante, é que nessa coisa de ser fraudulento, eu soube de informações de que certas pessoas tentaram não só em uma universidade, mas eles tentam fraudar vários, eles fazem um exame se declarando, e em cada lugar eles vão declarando uma etnia diferente. Então tem um episódio em especial de uma pessoa que está sendo investigada que ele foi em várias universidades brasileiras, em várias do Maranhão e em vários processos ele declarava um povo completamente diferente do outro, quer dizer, e aí cruzando os dados foi identificando, quer dizer, seria legal a gente falar um pouquinho de como são feitos esses processos, de o que está sendo pensado justamente para evitar e não incentivar que as pessoas façam, tentem a fraude, quer dizer, como é que são processos distintos, para o indígena e para o negro, o afrodescendente, eles são processos diferentes, não é igual, tem rituais, tem processos diferentes, procedimentos diferentes. As universidades elas podem adotar as formas de ingresso via vestibular e podem ingressar adotar a forma de ingresso pela seleção do MEC. Então, assim, nós temos duas possibilidades de ingresso na universidade. Dentro dessas formas de ingresso, a gente pode incluir as cotas aí, dentro das vagas disponíveis. Então, assim, não são vagas específicas destinadas àquela população, mas dentro das vagas gerais da universidade, você tem essas formas de ingresso específicas. E aí, o que acontece? Existem dois mecanismos possíveis, O primeiro mecanismo que é bastante utilizado é que uma instituição, geralmente essas instituições, como por exemplo as que reconhecem os povos indígenas, as aldeias indígenas, ou que reconhecem grupos afrodescendentes, essas instituições elas recebem uma documentação que estudiosos, especialistas analisaram e comprovaram que são realmente quilombos, que são realmente povos indígenas, e a partir da identificação desses povos indígenas ou desses quilombos em determinadas regiões, eles então fornecem uma documentação para as universidades, declarando que aquelas pessoas pertencem àquele grupo. Então aí há uma relação de identidade e pertencimento. Não basta só dizer que é indígena. Não basta só dizer. Não, além da autodeclaração, é preciso que haja uma identidade e um pertencimento a uma comunidade, E existem alguns processos que vão mais além da documentação dessa instituição. Por exemplo, no caso das indígenas, muitas vezes acontece que a FUNAI fornece essa documentação. Mas, além desses casos, há comissões de verificação. Essas comissões fazem entrevistas, por exemplo, com esses estudantes que buscam ingressar na universidade, nos diversos cursos promovidos pela universidade, com a presença
de indígenas e afrodescendentes dessas comunidades. Então, eles fazem uma entrevista e tentam identificar de qual quilombo ou a qual povo pertence aquele indivíduo. E aí é preciso que esse povo ou essa comunidade, ela comprove que ele existe dentro de uma coletividade. Então não basta só que seja uma autodeclaração, é preciso que seja também uma declaração coletiva de pertencimento e identidade. Excelente. Mais uma paradinha, voltamos já para o terceiro bloco. De volta com os analistas, hoje estamos falando aqui sobre cotas raciais, sobre povos indígenas, e para nos ajudar na discussão, ou melhor, para me ensinar sobre isso mais profundamente, recebemos o professor José Alves Dias, historiador e bolsista da CAPES aqui no Maranhão. Luiz Pedro. Professor, nós temos uma questão, durante a ditadura militar, né, teve quase assim, vamos dizer, uma espécie de extermínio silencioso de indígenas, né? Isso aconteceu em várias áreas e aconteceu, inclusive, também durante a guerrilha do Araguaia, né, em que você tinha lá povos indígenas no entorno daquela questão, né? Então, quando hoje você levanta a questão daqueles que foram mortos pela ditadura e esquece essas etnias que foram tentativa de liquidá-las e tal, como é que o senhor vê essa questão? Como é que o senhor fala sobre isso? Olha, é de uma invisibilidade muito grande. Essa questão, ela precisa ser debatida e precisa ser debatida com muita clareza. Por exemplo, eu acho que pouca gente sabe que no interior de Minas Gerais nós tivemos uma prisão especificamente para indígenas e que, inclusive, tinha indígenas do Maranhão presos, porque era um cárcere especificamente para indígenas. É claro que uma grande parte era de povos indígenas, indivíduos pertencentes a povos indígenas lá mesmo do estado de Minas Gerais. Mas do Brasil inteiro nós tivemos uma prisão especificamente para indígenas durante a ditadura militar, né? E isso é um fato que quase não se revela. E quase não se revela, por exemplo, o fato de que nas ações que foram realizadas contra os grupos que militavam para derrubar a ditadura, vários grupos indígenas, eles foram obrigados a trabalharem como guias na mata, eles foram obrigados a se submeterem na condição de delatores, eles foram obrigados a abandonar suas terras. Casos específicos, como por exemplo no caso da guerrilha do Araguaia, em que se fez um verdadeiro genocídio da população indígena, através, por exemplo, de uma pretensa vacinação, mas inoculando veneno em populações ribeirinhas, em pequenos agricultores, né? E pessoas indígenas. Por que isso? Porque algumas dessas pessoas ou algumas dessas populações, elas se negavam a servir a esses grupos militares que vieram para reprimir a guerrilha do Araguaia como delatores ou cederem o seu território, por exemplo, para servirem de base militar. Então, existe muita coisa ainda nessa história dos povos indígenas e da relação com a ditadura militar que precisa ser revelada, né? A Comissão da Verdade, ela contribuiu muito para a revelação de vários desses fatos, mas ainda existe muita coisa a ser discutida, né? Nós estamos ainda... Parece que nós estamos fazendo essa discussão há muito tempo, mas, infelizmente, nós ainda temos muito que discutir, porque há muito que ainda não foi revelado. Professor, a gente tem visto, desde que o governo federal, este governo que está no momento,
fazendo falas sobre indígenas, sobre quilombolas, de uma maneira muito depreciativa, da mesma forma como faz falas depreciativas de fiscalizações de meio ambiente. O senhor vê esse tipo de ação como uma ação direcionada para desmontar alguma conquista que a gente já tenha de libertação de povos indígenas e de afrodescendentes? Olha, as manifestações do governo federal, elas não são apenas manifestações de desconhecimento. Elas são propositadamente criminosas. Porque, assim, nós estamos falando da sociedade brasileira. Quando nós nos referimos aos afrodescendentes, nós estamos falando de uma população importante, de um grau importante de indivíduos dentro da sociedade brasileira. Quando nós falamos de indígenas, embora em termos numéricos, boa parte deles tenha sido destruída na história do Brasil, né? Quando eu me refiro a destruir, estou falando da violência física, realmente é o extermínio físico. Né? Não estou falando nem do extermínio cultural, não estou falando nem das questões que envolvem território, não estou me referindo a isso, estou falando do extermínio físico. Então, assim, essas coisas precisam ser consideradas por um governo. O governo não pode virar as costas para essas questões, porque essas questões, elas dizem respeito a todos nós. Né? Como eu digo, quando nós estamos falando de racismo, nós estamos falando da sociedade como um todo. O racismo não é bom para ninguém. Quando nós estamos falando de extermínio de populações étnicas, nós estamos falando de coisas que são ruins para todos. A sociedade brasileira como um todo precisa compreender que esse é um tema que não pode ser de uma política pública especial, que não pode ser de um grupo político, que não pode ser de um movimento social. Esse tem que ser um tema da sociedade brasileira, que deve ser enfrentado. Ele não pode ser colocado de forma absurda, como tem sido colocado, como se essas coisas não existissem ou como se elas fossem de menor importância. Muito pelo contrário, elas são importantes sim, e elas são importantes para todos aqueles que acreditam que o Brasil pode ser melhor e pode ser melhor com a inclusão, não com a exclusão. Inclusive para a educação de uma forma geral, né, eu penso que a gente perde muito com essa coisa de não entender o multiculturalismo, né, o interculturalismo. Porque na sala de aula, mesmo se você desconsiderar a questão indígena e afrodescendente, o professor ele generaliza, ele massifica a turma. Isso prova que a gente não consegue respeitar essas diversidades, porque ali na sala de aula, numa escola, você tem uma diversidade muito grande de pessoas. Você tem uma pessoa do candomblé, você tem a pessoa de uma família espírita, você tem o evangélico, você tem um católico, você tem o sujeito de periferia, mas você tem também o sujeito da zona rural, que vem de uma... E a gente não consegue respeitar. A gente tem uma tendência na educação de massificar, ao invés de tirar proveito dessa diversidade, né, de valorizar. Eu acho que é um ponto que a gente falha muito, porque quando a gente pensa na inclusão de indígenas dentro da universidade, por exemplo, é bom para o indígena porque ele, sendo advogado, ele vai advogar causas indígenas, ele conhece, sendo médico, ele conhece a aldeia, ele conhece as doenças endêmicas, né? Mas também é importante para o universitário que tem a oportunidade de estudar com o indígena, porque vai conviver com isso também, vai conviver com essa pessoa, vai ter oportunidade, quer dizer, essa troca, eu acho que a gente ainda não aprendeu a tirar proveito dela, né? Quer comentar, professor? Então, nós nascemos disso, né? A sociedade brasileira, ela nasce exatamente dessa interculturalidade, dessa pluralidade, né? E quando nós pensamos que nós somos plurais em diversos aspectos sociais, né? Nossos fenótipos são diversos, né? A maneira como nós falamos, a forma como nós falamos no Maranhão não é a mesma da Bahia, que não é a mesma do Rio Grande do Sul, que não é a mesma para a diversidade indígena, que não é a mesma para os afrodescendentes, e nós precisamos aprender a conviver com essa diversidade, porque essa diversidade é rica, essa diversidade é muito rica, e ao convivermos com essa diversidade nós aprendemos muito, né? Se nós nos isolarmos numa bolha, né, nós não aprendemos.
Muito pelo contrário, a inserção do indígena, a inserção do afrodescendente na escola, no ensino superior, só vai nos fazer crescer como seres humanos. Porque, ao final de tudo, nós vamos aprender a lidar com o outro, com a diferença, com a língua que nós nem conhecemos, né? Com sobrenomes que nós nem sabemos que existem. Porque esses sobrenomes são de tradição indígena ou são de tradição africana. Nós não conhecemos essas culturas e nós estamos perdendo muito de não conhecer essas culturas que são muito ricas. Luiz, o tempo já era, então... eu queria só que o professor comentasse rapidamente. Nós tivemos aí ataques que foram feitos pelo governo, né? Primeiro o general Heleno até em cima da Sônia Guajajara. Isso. E ontem o presidente da República na ONU também, né? Eu queria que o senhor comentasse sobre essas questões. Olha, é importante destacar que as lideranças indígenas, elas falam pelos povos indígenas. As lideranças quilombolas, elas falam pelos quilombolas. Embora todos não possam se manifestar ao mesmo tempo, essas lideranças, elas falam por seus respectivos grupos. E essas pessoas, elas têm autoridade quando elas estão falando por esses grupos. Evidentemente que isso precisa ser respeitado. Quando nós temos, por exemplo, as nossas representações em partidos políticos, quando nós temos as nossas representações de quaisquer grupos dentro da sociedade, sejam ordens, profissionais e tudo mais, nós respeitamos. Por que nós não vamos respeitar as lideranças que estão falando em nome desses grupos e dessas comunidades? Acho que devemos respeitar, sim. Certo. O senhor gosta de redes sociais, professor, essas coisas? Utiliza? Então, nós temos, é importante salientar que eu uso as redes sociais, né? Para trabalhar, que nem nós jornalistas. Isso, então, mas então o senhor aqui acolá bloqueia ou compartilha alguma coisa, né? Ah, sim. Então vamos brincar aqui, nós temos um quadrozinho aqui para alegrar o final do programa, que é o bloqueio ou compartilha. Vou mostrar umas pessoas aqui, aí o senhor vai me dizer, bota o primeiro aí. Olha aí, ó, o senador Flávio Bolsonaro, o senhor bloqueia ou compartilha? Bloqueio de imediato. Não tem condição, porque a gente está vivendo uma situação absolutamente sui generis nesse país. Segundo nome. O governador Flávio Dino, o senhor bloqueia ou compartilha? Compartilho, porque de alguma forma a gente percebe que assim, há iniciativas muito importantes do governo que pensam nos setores populares, né? Então, assim, inclusive em memória ao saudoso Sálvio Dino, né? Pela sua presença forte no Maranhão e na advocacia. Terceiro nomezinho. Esse aí é o nosso secretário de Educação. Não sei se o senhor chega a prestar atenção no nosso ensino médio, Felipe Camarão. O senhor bloqueia ou compartilha? Em princípio, eu compartilho. Assim, eu conheço pouco da história da educação no Maranhão, mas pelo pouco tempo que eu estou aqui, eu diria que eu compartilho. Talvez com algumas restrições, mas eu compartilho. Muito bem. E para finalizar, quem tem? Aí, ó, o ministro da Educação, o senhor compartilha ou bloqueia? Olha, eu bloqueio porque, assim, nós estamos com desmandos muito grandes em vários setores da sociedade brasileira. E a educação tem sido uma coisa que tem sido relegada de uma forma absurda. Realmente, nós precisamos olhar com um outro olhar para a educação. A educação transforma, mas não esse tipo de política educacional. Professor, fiquei muito feliz com a sua presença aqui. Eu gosto muito de receber estudiosos. Se o senhor tiver algum motivo, alguma história para contar, algum tema para desenvolver, pode fazer contato, que esse espaço aqui é um espaço aberto e democrático. Eu agradeço muito a oportunidade, convido a todos e a todas para participarem durante toda essa semana da primeira jornada de combate ao racismo no ensino superior. Nós temos mesa, nós temos rodas de conversa e temos oficina. E toda essa programação está sendo transmitida no canal do YouTube e no canal do STI da UFMA. Muito bem. Quer fazer uma falinha final rapidinho, Luiz Pedro? Não, dizer da nossa alegria de poder receber o professor aqui e dizer que, de fato, aqui a gente está aberto para novas incursões dele aqui no programa.
Vamos Sal? fazer um debate. Rapidinho. Olha, uma saudação, né? A Cari Guajajara, uma jovem liderança indígena que fez direito na Universidade Federal, a Sônia Guajajara, Arão Marise Guajajara, quer dizer, são protagonistas da própria história. A gente tem visto isso e tem sido muito legal, né? Gente que está lutando, que é indígena, fazendo o ensino superior, entrando na política, militando, discutindo. Isso é bacana. Eu fico muito feliz, não podia deixar de falar a Rosa Tremembela da Raposa, essa turma toda. Muito bem, obrigado a todos e assim finalizamos mais um Analistas. E obrigado a todos e até a próxima oportunidade.